Durante quase 2 dias inteiros, eu e ele nos trancamos no estúdio. Em apenas 48 horas, criamos não um, mas 2 álbuns completos. A música era tudo, o resto simplesmente desaparecia. Nada mais importava, nem mesmo as distrações que antes me consumiam. Eu frequentava igrejas, sentava lá por horas, mas as palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Estava obcecado pela fama, pelo brilho das luzes, pela vida que imaginava ser a de um verdadeiro astro do rock. E vivi isso sem limites, festas, mulheres, viagens, apresentações em lugares diferentes. Era uma existência sem freios, movida pela adrenalina e pelo desejo de ser reconhecido. Lembro como se fosse hoje da noite em que abri o show de um rapper famoso. Subi no palco, comecei a rimar, a me entregar à música, até que, de repente, algo mudou. Saí de cena e fui para os fundos do clube. Foi então que ele entrou, e quando começou a cantar, algo sobrenatural aconteceu. Vi sombras escuras saindo de sua boca e penetrando na plateia. Era como se o mundo espiritual tivesse se revelado diante dos meus olhos. De repente, o Espírito Santo invadiu aquele lugar com uma força avassaladora. Caí no chão, imóvel, como se estivesse morto. Foi como tocar o além, uma experiência que nunca mais esqueci. Hoje, tenho o prazer de receber Anthony, um homem com uma história poderosa que você precisa conhecer. Anthony, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui para compartilhar seu testemunho. Estou ansioso para ouvir tudo o que tem a dizer. Obrigado por me receber. É um privilégio poder dividir o que vivi. Essa jornada transformou minha vida, e espero que inspire outras pessoas também. Por onde você gostaria de começar? Podemos voltar ao início, se quiser. Claro. Nasci e cresci em Catera, Illinois. Meus pais me conceberam antes do casamento e só oficializaram a união quando eu tinha 4 anos. Um ano depois, tudo desmoronou. O momento que mais marcou minha infância foi ver o xerife levar meu pai embora de casa. Eu, com apenas 5 anos, não entendia por que meus pais estavam se separando. Com o tempo, percebi que havia muita disfunção, violência e conflitos naquela casa. Apesar de tudo, minha mãe era uma guerreira de oração. Ela buscava Deus com fervor, mesmo quando meu pai não aprovava. Ele ficava irritado quando ela ia à igreja, mas ela nunca desistiu e me levava junto. Ainda assim, mesmo com essas experiências espirituais, eu não mudava. Carregava as marcas do ambiente em que cresci. Minha mãe me criou sozinha, e com tanto tempo livre, acabei desenvolvendo uma luta interna com a luxúria. No começo, não entendia de onde vinha aquilo, mas depois percebi que era reflexo do que vivia em casa. Desde cedo, fui exposto a coisas que nenhuma criança deveria ver: pornografia, conversas sobre prostituição, adultos normalizando relações impróprias. Tudo isso despertou em mim um interesse que eu não sabia como controlar. Aos 12 anos, decidi que não me envolveria com nada disso até me casar. Comecei a buscar a Deus com mais intensidade, a orar, a pedir que Ele agisse em minha vida. E uma noite, enquanto rezava, ouvi uma voz clara me dizendo que Ele tinha um propósito para mim. Que me levantaria para falar em seu nome. Não fazia ideia de quando ou como isso aconteceria, mas a promessa ficou gravada em meu coração. Enquanto isso, descobri o rap secular. Meu pai nunca esteve presente de verdade, e a música se tornou uma espécie de substituto. Era meu refúgio, meu lugar de paz, onde eu podia colocar para fora todas as emoções que não sabia expressar. Não imaginava que a pregação viria tão cedo, mas naquele mesmo domingo, meu pastor anunciou na frente de toda a igreja que eu pregaria pela primeira vez na virada do ano. Quando chegou o Réveillon, o medo quase me paralisou. Mas quando subi ao púlpito, algo extraordinário aconteceu. Palavras que eu nem sabia que existiam dentro de mim começaram a fluir. Era como se o fogo do Espírito Santo tivesse tomado conta de mim. Pela primeira vez, senti sua presença de forma tão intensa que ele falou através de mim. Aquela sensação, porém, não durou. No ano seguinte, aos 13 anos, meu pastor me colocou como líder de todo o departamento de jovens. Mas um homem da igreja me feriu profundamente.
Durante um evento, ele disse que não aceitaria orientações de um garoto, que precisava de um adulto para lhe dizer o que fazer. Aquilo me desanimou de tal forma que decidi abandonar tudo, o coral, as atividades, a igreja. A partir daquele dia, concentrei todas as minhas energias na música. Foi então que as portas começaram a se abrir. Tive a chance de abrir shows para artistas conhecidos, e um tio que trabalhava com música, primeiro em Las Vegas, depois no Colorado, me ajudou a gravar e a viajar. Na adolescência, as oportunidades se multiplicaram. Abri shows para nomes grandes, viajei, vivi o sonho de muitos jovens. Mas, no fundo, algo me incomodava. Eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, mas não acreditava que seria aceito na igreja depois do que havia acontecido. Aquele episódio, quando fui menosprezado por ser jovem, me marcou. Então, decidi viver a vida do jeito que queria, focado na música. Até que um dia, uma gravadora me chamou para uma conversa. Eles gostaram do meu trabalho e disseram que queriam me contratar. Mas havia uma condição: eu teria que mudar quem eu era. Não poderia mais falar sobre os temas que abordava nas letras, mesmo que fossem mensagens positivas, com alguns toques de crítica social. Eles queriam algo mais comercial, sem palavrões, sem polêmicas. E foi aí que percebi que o mundo da música não era o que eu imaginava. Que era hora de provar para mim mesmo, e para o mundo, que eu podia fazer algo grande. Algo que finalmente me traria reconhecimento. Mas, no fundo, eu sabia que aquela não era a voz de Deus. Era minha própria insegurança falando mais alto, aquela necessidade desesperada de ser visto, de ser validado. E, por um momento, quase deixei que ela vencesse. Mas então, como um lampejo, lembrei-me das palavras que ecoaram na minha sala: eu te chamo para ser profeta desta nação. Não era sobre um álbum, não era sobre fama, não era sobre o que os outros pensariam de mim. Era sobre obediência. Era sobre confiar que aquele que me chamou sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo quando eu não entendia. Respirei fundo e liguei para o produtor. Não para dizer que continuaríamos o projeto, mas para encerrá-lo. Olha, irmão, eu não posso mais fazer isso. Deus me chamou para outra coisa, e preciso seguir. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha, provavelmente pensando que eu tinha perdido o juízo. Mas, no fundo, eu sabia que era a decisão certa. Não importava se ele entendia, se meus amigos entenderiam, se o mundo entenderia. O que importava era que eu tinha ouvido uma voz que não era a minha, nem a do inimigo, nem a do sistema. Era a voz daquele que me conhecia antes mesmo de eu existir. Desliguei o telefone e comecei a arrumar minhas coisas. Não havia tempo a perder. Se Deus tinha me dito para voltar para casa, era lá que eu precisava estar. Mas não era só uma mudança geográfica, era uma transformação de dentro para fora. Eu sabia que, dali em diante, nada seria como antes. As letras que eu escreveria, as músicas que eu produziria, as mensagens que eu transmitiria, tudo teria que passar pelo filtro do que ele queria, não do que o mercado exigia. E foi assim que, no dia seguinte, peguei minhas malas e parti. Não sabia o que me esperava, não tinha um plano B, não tinha garantias. Mas, pela primeira vez na vida, eu não precisava delas. Porque, quando você encontra o propósito verdadeiro, até o medo se transforma em fé. E eu estava pronto para viver, não mais como Anthony que tentava se encaixar, mas como o homem que Deus havia chamado para ser. Suicídio. Porque, naquele momento, eu não sentia mais nada, nem esperança, nem paz, nem o peso da presença de Deus que antes me envolvia como um manto. Era como se eu tivesse sido arrancado de um lugar onde tudo fazia sentido e jogado em um vazio tão profundo que até respirar doía. E o pior? Eu sabia que era a culpa minha. Cada escolha, cada desvio, cada vez que eu disse só dessa vez ou Deus vai entender, tinha me levado até ali. Mas então, algo aconteceu. No meio daquele deserto emocional, uma voz, não a voz de condenação que eu merecia, mas a voz de um pai que ainda me amava, sussurrou: Anthony, eu não te abandonei. Você se afastou de mim. Mas eu estou aqui. Volte. E naquele instante, eu entendi: Deus não me deixará. Eu é que tinha deixado ele.
E a dor da ausência não era um castigo, mas um convite, o último chamado antes de eu me perder de vez. Foi ali que decidi. Não mais como um homem dividido entre o que eu queria e o que Deus pedia, mas como alguém disposto a pagar qualquer preço pela presença dele. E sabe o que descobri? Que a pureza não é uma prisão, mas a chave que abre as portas de um relacionamento sem barreiras com o Criador. Quando você vive o que ele ordena, não por obrigação, mas porque sabe que é o único caminho para a verdadeira liberdade, até as tentações perdem o poder. Porque o que antes parecia um sacrifício se torna a maior recompensa, a certeza de que, quando você se levanta para adorar, ele está ali, não como um juiz distante, mas como um pai que se inclina para ouvir. E foi assim que tudo mudou. Não de uma vez, não sem lutas, mas com a convicção de que cada passo em direção à santidade era um passo em direção à plenitude que eu tanto buscava. Porque, no fim das contas, Deus não nos chama para uma vida de privações, mas para uma vida onde nada, absolutamente nada, se compara à alegria de caminhar com Ele. E se há uma coisa que aprendi nesses anos, é que a obediência não é o preço da bênção. É a própria bênção. Porque quando você diz sim a Deus, você não está abrindo mão de nada. Você está ganhando tudo. Mas ali, naquele instante, eu entendi que não era sorte. Não era coincidência. Era proteção. Era a mão de Deus agindo nos bastidores da minha vida, mesmo quando eu não o buscava. Mesmo quando eu estava tão ocupado perseguindo o mundo que nem percebia sua presença. E foi nesse momento que algo dentro de mim começou a se quebrar. Porque, veja bem, o diabo não vem com um contrato assinado em sangue. Ele não aparece de capa preta e chifres para te dizer, vem comigo, vou te levar para o inferno. Não. Ele é sutil. Ele te oferece o que você mais deseja, fama, sucesso, reconhecimento, e te convence de que tudo isso é inofensivo. Você pode ter os dois, ele sussurra. Deus entende. Ele é amor, afinal. E assim, sem perceber, você vai se afastando. Um passo de cada vez. Até que, de repente, você olha para trás e percebe que não reconhece mais o caminho. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava tão focado em ser alguém que esqueci de ser dele. E quando a oportunidade da fama bateu à minha porta, com um contrato que exigia que eu mudasse quem eu era, algo dentro de mim resistiu. Não foi força de vontade. Não foi orgulho. Foi o eco das orações da minha mãe, o peso da presença de Deus que eu havia sentido anos antes, o lembrete de que havia algo maior do que aplausos e holofotes. Porque, no fundo, todos nós sabemos a verdade. Sabemos que o mundo mente quando diz que a felicidade está no sucesso, no dinheiro, no reconhecimento. Sabemos que o vazio que sentimos depois de conquistar tudo isso não é falta de mais, é falta dele. E quando você chega nesse ponto, quando a máscara cai e você se vê diante do espelho perguntando, e agora, só há duas opções, voltar atrás ou afundar ainda mais. Eu escolhi voltar. Não porque fosse fácil, mas porque, no fim das contas, a rebeldia é uma prisão disfarçada de liberdade. E a obediência? A obediência é a chave que abre as portas de uma vida que você nem sabia que existia. Uma vida onde a paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. E se tem uma coisa que eu aprendi, e que hoje eu vivo para testemunhar, é que Deus não desiste de você. Mesmo quando você o abandona, ele continua ali, esperando. Não com um dedo em riste, mas com os braços abertos. Porque o amor dele não é condicional. Ele não te ama apesar dos seus erros. Ele te ama através deles. E quando você finalmente entende isso, quando você para de lutar contra a corrente e se deixa levar por ele, é aí que a verdadeira transformação acontece. Não é sobre perfeição. É sobre rendição. Não é sobre nunca mais cair. É sobre se levantar, todas as vezes, e dizer, Senhor, aqui estou. Mesmo quebrado, mesmo fraco, mesmo cheio de dúvidas, eu escolho confiar em Ti. Porque, no fim, é isso que importa. Não o que você conquistou, mas quem você se tornou. Não o que você deixou para trás, mas para quem você está correndo. E quando você entende isso, meu amigo,
Você entende que a maior bênção não é o que Deus te dá, mas quem Ele é, e o fato de que Ele escolheu você, apesar de tudo. E não são as pessoas em si que carregam o peso dessa batalha. Porque o inimigo não briga limpo. Ele não aparece com um aviso, não se apresenta com um nome, não diz, olha, estou aqui para te usar. Ele age nas sombras, nas feridas que você nem sabia que ainda sangravam, nos vazios que você preencheu com o que estava ao alcance, mesmo que fosse veneno disfarçado de mel. E eu sei do que estou falando. Porque, veja bem, quando eu estava naquele palco, quando as luzes batiam no meu rosto e a multidão gritava meu nome, eu sentia que aquilo era poder. Sentia que era sucesso. Sentia que era eu quem estava no controle. Mas a verdade é que eu era apenas um instrumento, e não importava se a partitura era escrita por Deus ou pelo diabo. O que importava era quem estava regendo a orquestra. E naquele dia, na escuridão daquele clube, eu vi. Vi com os olhos que o Senhor abriu. Vi o que acontece quando a música não é oferecida como adoração, mas como isca. Vi como o inimigo usa até mesmo as nossas melhores intenções. Eu só quero fazer as pessoas felizes, eu só quero que elas se sintam bem, para plantar sementes que vão brotar em dor, em vício, em desesperança. E não é só na música. É em tudo. Na forma como consumimos entretenimento, na maneira como nos relacionamos, até no jeito como falamos. Palavras têm poder. Você já parou para pensar nisso? Cada sílaba que sai da sua boca pode ser uma bênção ou uma maldição. Pode ser um convite para o céu ou uma porta aberta para o inferno. E o diabo sabe disso. Por isso ele trabalha tanto para encher o mundo de barulho, de distrações, de mensagens que parecem inofensivas, mas que, no fundo, são flechas envenenadas. Você merece, faça o que te faz feliz, Deus quer te ver rico. Quantas mentiras disfarçadas de verdade têm nos afastado do único que pode nos dar vida de verdade? Mas aqui está a boa notícia. O mesmo Deus que abriu meus olhos naquele clube é o mesmo que pode abrir os seus. O mesmo que me mostrou a realidade por trás das cortinas é o mesmo que quer te mostrar que você não precisa viver no escuro. Que você não precisa ser escravo do que não te leva a lugar nenhum. Que você pode, hoje, escolher de que lado quer estar. Porque essa é a beleza da fé, ela não é sobre perfeição. É sobre direção. Não é sobre nunca errar. É sobre se levantar, sacudir a poeira e dizer, Senhor, eu não sei o caminho, mas eu escolho te seguir. Mesmo que eu tropece. Mesmo que eu duvide. Mesmo que eu não entenda. E sabe o que mais? Deus não precisa de super-heróis. Ele precisa de gente disposta a ser usada. Gente que, mesmo com as mãos trêmulas e o coração cheio de cicatrizes, diz, aqui estou. Usa-me. Porque no fim das contas, a batalha já foi vencida. A vitória já é nossa. Mas a guerra continua, e ela é travada nos detalhes. Na música que você ouve. No que você assiste. Nas palavras que você fala. Nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Então eu te pergunto, para quem você está vivendo? Para o mundo, que te diz que você precisa ser mais, ter mais, conquistar mais? Ou para aquele que te diz que você já é suficiente, não por causa do que você faz, mas por causa de quem ele é? A escolha é sua. Mas eu te garanto, não há nada mais libertador do que viver para o que realmente importa. E não há nada mais perigoso do que brincar com fogo achando que não vai se queimar. Porque o diabo não brinca. Ele não avisa. Ele não negocia. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Então, meu irmão, minha irmã, acorda. Abre os olhos. E escolhe. Porque no fim, não vai importar quantos prêmios você ganhou, quantos seguidores você teve, quantas pessoas te aplaudiram. O que vai importar é quem você amou. Quem você serviu. E para quem você viveu. E eu não sei você, mas eu quero ouvir um dia, muito bem, servo bom e fiel. Não você foi ótimo no palco, não você vendeu milhões, não você era famoso. Mas você fez a diferença. Você amou como eu te amei. Você usou o que eu te dei para me glorificar.
Esse é o único sucesso que vale a pena. E ele começa agora. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de admitir: a batalha não é contra a carne, nem contra o mundo, nem mesmo contra os demônios, embora eles existam. A batalha é contra o seu próprio coração. É contra a voz que sussurra: isso nunca vai mudar. Você já tentou antes. Por que se esforçar de novo? É contra a mentira de que Deus só responde aos especiais, aos ungidos, aos que já têm tudo resolvido. Mas eu estou aqui para te dizer: ele responde ao faminto. E fome não é perfeição. Fome é desespero. Você já parou para pensar por que algumas pessoas vivem décadas na igreja, falam em línguas, profetizam, jejuam, e mesmo assim continuam presas nas mesmas cadeias? Não é falta de poder. Não é falta de unção. É falta de fome verdadeira. Elas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem o milagre, mas não querem o milagreiro. Querem a libertação, mas não querem o libertador. E Deus? Ele não é um garçom celestial, servindo pedidos à la carte. Ele é um pai que diz: venha como está, mas venha inteiro. Não traga sua lista de desejos. Traga seu coração quebrado. Eu sei o que é lutar. Sei o que é acordar de madrugada com a mente cheia de pensamentos sujos, com o peito apertado de ansiedade, com a vergonha queimando como fogo. Sei o que é olhar no espelho e não reconhecer o homem que Deus diz que eu sou. Mas também sei o que é rejeitar a mentira. O que é, no meio da tempestade, fechar os olhos e dizer: mesmo que eu não sinta, mesmo que não veja, eu escolho acreditar. Eu escolho te buscar. E sabe o que acontece quando você faz isso? O inimigo treme. Porque ele sabe que um coração decidido é mais poderoso do que 1000 sermões. Você quer ser livre? Então pare de negociar com o pecado. Pare de dizer só mais uma vez ou Deus entende. Não, ele entende, sim, mas ele também sabe que você merece mais. Ele não te chamou para viver na mediocridade espiritual, trocando migalhas de paz por uma vida inteira de escravidão. Ele te chamou para a plenitude. Para a alegria que não depende das circunstâncias. Para a paz que excede todo entendimento. Mas isso tem um preço: a rendição total. E aqui está o segredo que ninguém te conta: a libertação não é um evento. É um processo. Não é eu orei uma vez e nunca mais caí. É eu caí, me levantei, chorei, clamei, e voltei para os braços dele. É entender que a santidade não é a ausência de luta, mas a presença de Deus no meio dela. É saber que, mesmo quando você tropeça, ele não te solta. Ele te segura. Ele te limpa. E te coloca de pé outra vez. Eu já vi pessoas que foram libertas de vícios em uma noite e nunca mais olharam para trás. Já vi outras que lutaram anos, que caíram e se levantaram, que choraram e clamaram, até que um dia perceberam: o pecado já não tinha mais poder sobre elas. Não porque eram fortes, mas porque ele era fiel. Porque a fome delas era maior do que a tentação. Porque, no fim das contas, a única coisa que importa é: para quem você está correndo? Se você está cansado de viver na superfície, se está farto de promessas vazias e de uma fé que não transforma, então faça como eu fiz. Entre no seu quarto. Feche a porta. E diga a Deus: eu não quero mais nada além de ti. Nem milagres, nem fama, nem poder. Só quero te conhecer. E se for preciso, eu espero. Se for preciso, eu choro. Se for preciso, eu morro para mim mesmo. Mas eu não vou embora até que tu venhas. Porque quando ele vem, tudo muda. As feridas se tornam cicatrizes que contam histórias. As lágrimas se transformam em rios de vida. E o que antes era deserto, floresce. Não porque a dor desapareceu, mas porque ele está ali. E isso é suficiente. Sempre foi. Sempre será. Eu não enxergava isso antes. Como se tivesse passado a vida inteira com os olhos vendados, seguindo apenas o que meus desejos e minhas forças podiam alcançar. Mas aprendi uma verdade que mudou tudo: a vontade humana é poderosa, sim, mas só quando se rende à vontade dele. E foi isso que eu fiz.
Não foi um clique, não foi mágica. Foi uma decisão, dia após dia, de empunhar minha vontade como uma espada e dizer: não vou mais por esse caminho. Não vou mais atrás disso. Eu sei o que custa, mas escolho Cristo acima de tudo. Porque no fim, o que mais importa não é o que eu quero, mas o que Ele quer de mim. E quando você entende isso, até os pensamentos que antes te dominavam perdem força. Você luta, sim. Você cai, sim. Mas você se levanta com uma certeza: eu não pertenço mais a isso. Eu pertenço a Ele. E foi assim que as coisas começaram a mudar. Não porque os desejos sumiram, mas porque o amor por Ele se tornou maior. Mas eu não fiz isso sozinho. Deus sabia que eu precisava de alguém. E Ele me deu minha esposa. Não foi coincidência. Foi estratégia divina. Ela não era apenas uma companheira, era minha intercessora, minha parceira de oração, a pessoa com quem eu podia ser brutalmente honesto. Eu lhe contei sobre minhas lutas, meus pecados, as coisas que me prendiam. E ela não me julgou. Ela me segurou. Juntos, nós nos ajoelhamos, clamamos, e Deus começou a quebrar as correntes. Não foi da noite para o dia. As marcas ficaram. Mas a vontade de viver para Ele era mais forte. E então veio a música. Não foi algo que eu planejei. Foi Deus me acordando no meio da noite, dizendo: unge as tuas mãos. Eu tinha um frasco de azeite em casa, minha mãe sempre guardava um, e naquele momento, eu entendi por quê. Peguei o óleo, passei nas mãos, e ali, sentado na beira da cama, com um tecladinho de brinquedo que minha mãe havia me dado anos antes, Deus me deu uma canção. Praise Unto You, a primeira música que eu escrevi para Ele. As notas vieram sem que eu soubesse tocar. As palavras fluíram sem que eu as tivesse ensaiado. Foi sobrenatural. E naquele instante, eu soube, não era mais sobre o que eu podia fazer, mas sobre o que Ele podia fazer através de mim. Hoje, 13 anos depois, Deus continua abrindo portas. Não estamos em um prédio com cultos semanais, mas estamos em movimento. Nosso ministério, RAM Global International, é um chamado para levantar líderes, treinar discípulos e, acima de tudo, restaurar o altar, porque muitos se afastaram, muitos esqueceram por que fazemos o que fazemos. Nosso foco é um só: Jesus. Não uma religião, não um sistema, mas o Cristo vivo, que transforma, salva e chama de volta para casa. Recentemente, temos realizado encontros chamados Restoring the Altar, e o que temos visto é poderoso. Pessoas voltando para Deus, corações quebrantados sendo restaurados, vidas sendo resgatadas do cativeiro. Porque o mundo precisa de Jesus, não de mais uma mensagem vazia. Precisa de quem o conheça de verdade e o apresente sem filtros. E é por isso que estou quase terminando meu livro, Jesus Revealed. Porque nestes tempos, muitos perderam a visão de quem Ele realmente é. Não queremos mais uma versão diluída de Cristo, queremos o Jesus das Escrituras, o que cura, liberta e salva. Nosso objetivo é simples: levar o máximo de pessoas possível para o céu. Seja através da música, do discipulado, das orações ou de uma conversa sincera. Se você precisa de ajuda, se está lutando, se quer conhecer mais de Deus, estamos aqui. Nosso site, www.range.com, tem recursos, treinamentos, livros e materiais que podem te ajudar nessa jornada. E se precisar de alguém para conversar, estou disponível. Não sou perfeito. Não tenho todas as respostas. Mas tenho um coração aberto e uma disposição de ouvir, orar e apontar para aquele que pode tudo. Porque no fim das contas, não se trata de nós. Se trata dele. E se há uma coisa que aprendi nesses anos, é que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E se você está lendo isso, saiba, você foi escolhido. Não para ser perfeito, mas para ser real. Não para ter todas as respostas, mas para buscar. Não para caminhar sozinho, mas para encontrar uma comunidade que te ajude a chegar mais perto dele. Então, se hoje é o dia em que você decide parar de correr atrás do que não satisfaz e começar a correr para aquele que sacia, nós estamos aqui. Porque o altar precisa ser restaurado.
E começa com você. Anos no deserto, clamando por libertação, e você os ouviu. Quando Davi, ferido e perseguido, ergueu sua voz entre as cavernas, você se inclinou para escutar. Quando a viúva, com apenas um punhado de farinha e óleo, ousou confiar em sua palavra, você multiplicou o que não havia. E hoje, neste exato momento, você está ouvindo. Não importa se o seu clamor é um grito desesperado ou um sussurro trêmulo, você ouve. Não importa se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda ou se parece ter se perdido pelo caminho, você vê. Porque o Deus que chamou Abraão de Ur, que encontrou Moisés na sarça ardente, que resgatou Paulo na estrada de Damasco, é o mesmo que está chamando você agora. E ele não mudou. Eu já vi pessoas que juravam nunca mais voltar a pisar em uma igreja, de joelhos, chorando como crianças, porque o Espírito Santo as alcançou no meio do caos. Já vi quem carregava anos de amargura, decepção e dor, ter o coração partido e refeito em uma única noite, porque decidiram, por um segundo, acreditar que ele ainda podia fazer algo novo. Já vi quem estava à beira do abismo, com um pé na eternidade e o outro no vazio, ser puxado de volta pelo poder de um nome, Jesus. E se hoje você está cansado de carregar o peso que não foi feito para você carregar, se está farto de tentar preencher o vazio com coisas que só o esvaziam mais, se está exausto de lutar sozinho, ele está aqui. Não como um juiz distante, mas como um pai que corre ao encontro do filho que volta para casa. Não como um carrasco, mas como um médico que sara as feridas que ninguém mais consegue ver. Não como um estranho, mas como aquele que já conhece o seu nome, que já contou cada lágrima, que já preparou um lugar para você antes mesmo de você saber que precisava dele. Então, se você está disposto a dar o primeiro passo, não o passo perfeito, não o passo sem medo, mas o passo da rendição, faça isso agora. Não espere o amanhã, porque o amanhã pode nunca chegar. Não espere até estar pronto, porque ninguém nunca está. Apenas feche os olhos, respire fundo e diga com sinceridade: Jesus, eu não tenho todas as respostas, mas preciso de ti. Eu não sou perfeito, mas quero ser teu. Entra na minha vida, toma o controle, quebra as correntes que me prendem e me leva para onde tu quiseres. E quando você fizer isso, algo extraordinário vai acontecer. Não porque você mereça, não porque você seja bom o suficiente, mas porque ele prometeu. E as promessas dele não falham. Você vai sentir, talvez não imediatamente, talvez não de forma espetacular, mas você vai sentir uma paz que não faz sentido. Uma esperança que não se explica. Uma certeza que não se baseia em circunstâncias, mas em quem ele é. Porque quando você convida Jesus para entrar, ele não vem sozinho. Ele traz consigo o Espírito Santo, que é o Consolador, o guia, o que sussurra verdades quando você só ouve mentiras. Ele traz a palavra, que é viva e eficaz, capaz de cortar até o que está mais enraizado no seu coração. Ele traz a comunidade dos santos, aqueles que, assim como você, já foram quebrados, já foram perdidos, mas que agora vivem para contar como ele os encontrou. E então, quando a tempestade vier, porque ela virá, você não estará sozinho. Quando a dúvida bater à porta, você terá um refúgio. Quando o mundo tentar te arrastar de volta para o lamaçal, você terá uma âncora. Porque o Deus que te chamou é fiel. E ele não começa algo que não possa terminar. Então, hoje, neste instante, eu te desafio, não deixe essa chama se apagar. Não permita que o medo, a vergonha ou a incredulidade roubem de você o maior encontro da sua vida. Levante-se. Abra a porta. E deixe-o entrar. Porque ele está batendo. E a única coisa que ele espera é que você diga, sim. Eu quero. Anos de lágrimas, você não as ignorou. Você esperou o momento certo para responder a cada oração. E hoje, eu clamo a Deus, falando por aqueles que têm clamado em silêncio, que este seja o instante em que suas súplicas encontram resposta. Que este seja o dia em que o céu se inclina e diz, chegou a sua hora. Eu oro para que a glória que invadiu minha vida na universidade, a mesma que transformou corações em salas de estar, carros estacionados ou onde quer que você esteja agora, desça sobre você com a mesma intensidade. Que o peso da presença dele preencha cada espaço, cada respiração, cada pensamento.
Que o ar ao seu redor se carregue de uma atmosfera tão densa de poder que até as paredes sintam. Que cada fibra do seu ser seja sacudida, renovada, refeita. Tire-os das correntes que os prendem, seja o vício que os escraviza, a solidão que os consome, a vergonha que os paralisa. Arranque-os das noites sem fim e das manhãs sem esperança. Transforme o apetite deles, que onde antes havia fome por destruição, agora haja sede por sua vontade. Que onde havia desespero, agora haja paz. Que onde havia medo, agora haja fé. Eu declaro sobre você, neste exato momento, você não sairá daqui como entrou. Seu nome está marcado no livro da vida, sua história está sendo reescrita, seu futuro está sendo redesenhado. Não é um pedido tímido, é uma ordem do céu. E o céu não pede permissão para agir. Então respire fundo. Feche os olhos, se precisar. Porque ele está aqui. E quando ele se move, nada, absolutamente nada, permanece igual. Que essa seja a sua história. Que esse seja o seu amém. Que essa seja a sua virada. Agora.